Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui no PowerTechs Cast, o podcast oficial do PowerTechs Brasil. E hoje temos convidados muito importantes aqui conosco nessa mesa de debate. E vamos falar sobre a RTC, a famosa Reforma Tributária do Consumo, ou seria Reforma, Transição e Carreira. Eu vou deixar isso aqui para os nossos nobres colegas trazerem à tona para a nossa conversa de hoje. E para poder trazer esse assunto, nós temos hoje conosco nada mais, nada menos que uma autoridade nesse tema. Se não a maior autoridade do Brasil nesse tema, certamente uma das mais. Adriano Subirá, seja muito bem-vindo ao PowerTechs Cast. Muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado, Diogo. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Legal. E para bater esse papo também, temos conosco aqui Diogo do Vale. Eu vou deixar para você se apresentar, Diogo, e na sequência a gente passa para o Adriano também se apresentar, até porque se eu for apresentar essas feras aqui, eu certamente vou esquecer uns 80% que cada um já construiu. Então, Diogo, seja muito bem-vindo também. Obrigado, ao nosso Nicolas. Episódio de hoje. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Adriano, por aceitar o convite do PowerTechs para bater um papo com a gente. Acho que a ideia é exatamente essa, conversar um pouquinho sobre essa questão de reforma, falar sobre transição, esse momento de transição em vários aspectos. Pessoal, nós vamos conversar hoje aqui sobre transição e, obviamente, carreira, né? A comunidade é baseada nesse pilar de carreira, de desenvolvimento de pessoas. Então, acho que a gente vai querer ouvir um pouquinho também da sua trajetória, se puder contar um pouco para nós sobre como foi essa trajetória de mais de 30 anos dentro da Receita Federal. E a gente também bater um papo aqui, um pouquinho sobre como a gente tem trabalhado no nosso dia a dia. E eu acho que vai ser um grande bate-papo entre nós. Obrigado, Diogo. Bom, Adriano, economista de formação, mestre em administração tributária, estou fazendo um doutorado em administração pública e acompanhando a reforma tributária desde janeiro de 2020, acompanhando pessoalmente, digamos assim. Profissionalmente eu digo em loco, né? Fantástico, Adriano. E é um tema bastante interessante, né? Quando a gente fala de reforma tributária, você começou em 2020, mas certamente a gente já vem batendo nessa tecla já há alguns anos, né? Sem denunciar idades aqui, né? Até porque eu sou certamente aqui o mais novo dessa mesa. Sem dúvida. Né? Eu posso ter menos cabelo, mas sou o mais novo dessa mesa. A gente já vem ouvindo falar sobre reforma tributária há algum tempo. E aí, Adriano, acho que para a gente começar esse bate-papo aqui, começar a entender um pouquinho e falar um pouquinho desse momento que nós estamos passando, né? Tão importante, um marco, eu diria. Você vem acompanhando em loco desde 2020, certamente vem acompanhando desde antes. O que você viu de 2020 para cá que você pudesse falar hoje em poucos minutos para nós, que seria ali a cereja do bolo para que a gente começasse a pensar no nosso primeiro R, que é o de reforma? Rapaz, essa reforma, acredito que o que ajudou a destravar muito, né, se deve a um trabalho que a Receita Federal começou antes da reforma, ou até antes ali da PEC, ou na época que a PEC 45 de 2019 começou a andar. O que aconteceu naquele ano é que o secretário Tostes, quando assumiu a Receita, ele trouxe a experiência dele dos organismos internacionais e também como secretário de Fazenda do Pará, que foi por mais de 5 anos. Então ele trouxe algumas metodologias. Ele submeteu a Receita Federal a uma análise de benchmark com outras administrações tributárias do mundo. É uma metodologia do FMI, chamada TADAT, né? Então você faz uma avaliação, tem uma série de indicadores, dimensões, e você compara aí com as melhores do mundo em cada uma dessas dimensões e desempenhos. E aí apontou algumas necessidades, algumas urgências, eu diria. Uma delas é que a gente tivesse um estudo detalhado da brecha tributária, do tax gap, da diferença entre a arrecadação real e a potencial. Então você aí tem que analisar a economia, o PIB, as contas nacionais, e você vai desdobrar as contas nacionais, no nosso caso, usando mais de 1 trilhão de itens de notas fiscais. Então, esse desdobramento das contas nacionais, para que a gente tivesse uma matriz em um produto, planilhas, né, com milhões e milhões de células, que nos permitissem calcular com muita exatidão onde está a sonegação, a evasão, o problema da cobrança, do contencioso, né, os vários aspectos, ou seja, aquilo entre o caixa, né, e o potencial de faturamento da empresa, de receitas do Estado, de arrecadação de tributos. Então, o que aconteceu é que, como esse trabalho começa a ser elaborado ali em 2020, e é um projeto longo, muito extenso, com cooperação dos estados, os municípios se juntariam na sequência, apoio do BID, um acordo de cooperação técnica, inclusive com aporte de recursos. FMI entrou com metodologia, então eu tenho a certificação do TADAT,
também tenho uma certificação nessa outra, na metodologia do Tax Gap, que é o Array, VAT, Tax Gap, né? Ou seja, Revenue Analysis do VAT, do IVA, né? Do valor agregado, a gente apurar qual é essa diferença. Nós vamos falar de reforma, mas isso ajudou demais, porque criou-se um repertório, né, de uma possibilidade de cenários que aí durante a tramitação da reforma, quando começa a tramitar a Lei Emenda Constitucional de 2023 e o Projeto de Lei Complementar 68 em 2024, possibilitou o quê? Uma equipe de técnicos muito preparados dentro desse projeto, liderado por um deles que inclusive hoje é um dos diretores lá na CERT, Secretaria Especial de Reforma Tributária, que é o Pablo Moreira, e o Guilherme Dalpisol. Eles calcularam mais de 800 cenários. Então, ao quantificar a reforma, qualificou-se a discussão. Então, se eu dei uma volta, pum, já cheguei no final. Então, isso ajudou demais, porque permitiu que algumas discussões, elas não ficassem no campo, eu vou falar no melhor dos sentidos, no campo político, até mesmo no retórico, na argumentação, né? Até um peso emocional, por exemplo. Quem vai ser contra a carne na cesta básica? Mas quanto custa isso? 0,5% a mais na alíquota. Esse é um dos 800 cenários que foram projetados. Então, ao quantificar cada aspecto, cada detalhe da reforma, né, quando o secretário Tossi, a Receita Federal, essa equipe de projeto criou esse repertório técnico, eu diria até tecnológico, porque a gente pegou a metodologia da FMI e, enfim, levamos isso aí em Excel. Por quê? Porque lá fora não tem a complexidade que tem aqui. Então você consegue rodar algumas milhões de variáveis ali. Roda no Excel, é assim que eles trabalham lá fora. A gente levou isso para R, depois para Python, transformou num software para que a gente conseguisse rodar. Para você somar notas fiscais, um mês de notas fiscais, num procedimento comum, demora mais de um mês para somar um mês, porque é muita informação. Então, sim, ao a gente desenvolver esse repertório tecnológico, técnico, permitiu que a gente, em muitas discussões ali, você resolvia em meia hora no Congresso, de um dia para o outro. Marca uma reunião semana que vem e está resolvido, superado o ponto, não dá. A alíquota sobe, a alíquota baixa, enfim. Então, eu acredito que esse é o principal ponto, mas aí tem bastante detalhes. Sem dúvida. E eu falo o seguinte, né, Adriano? Nós aqui no Brasil, a gente tem uma capacidade imensa de informações. Uma quantidade imensa de informações. Eu confesso para você que eu desconheço qual é o país do mundo que consegue ter tanta informação quanto a Receita Federal e nós, mesmo tributaristas, temos dentro das empresas em que trabalhamos. Comento isso bastante com o time lá, né? Eu falo, gente, ninguém tem uma visão melhor da empresa e do negócio do que nós na área tributária. Porque se você pega um SPED, você tem todas as informações na tua mão. Você tem para quem você vendeu, você tem para quem você comprou, você tem quanto pagou, você tem por quanto vendeu, você tem margem, você tem tudo lá dentro. Qual é a melhor malha logística e tudo mais. E eu fico muito contente e talvez até não surpreso de ver que a Receita Federal tem essa visão e de que ela consegue sim trabalhar com esses dados para montar esses cenários. E como você bem comentou, né, Adriano, quanto custa incluir a carne na cesta básica? Uhum. Isso é um ponto super importante. E aí acho que você também foi certeiro no teu ponto, né? Não é uma reforma política, mas é impossível a gente não falar de reforma e não falar também da questão política. Porque quem é que vai levantar a mão e dizer, não, eu não quero a carne na cesta básica? Quem é que vai ter coragem de falar isso numa assembleia ou numa comissão ou num bate-papo, seja como for. Então ela tem também esse peso político bastante grande, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a parte técnica vai prevalecer, assim como já vem prevalecendo em todos os cálculos. Sim. Eu queria trazer, Adriano, que tu comentou sobre essa parte de tecnologia, né? E a gente vê a Receita fazendo investimentos bastante agressivos, né? A gente até vê algumas mensagens, né, do antigo supercomputador que a Receita tinha, mais recentemente informações falando que a Receita está investindo aí mais de 100 vezes o que investiu para a emissão do SPED fiscal, estruturação de nota fiscal eletrônica, olhando apenas para esse processo da Receita do consumo. E a gente tem várias outras reformas acontecendo. Como é que a Receita está se preparando, né, nessa questão? Não olhando só o viés arrecadatório, fiscalizatório, mas também nesse viés de automação, de tecnologia. O que vocês têm visto para isso e como isso pode também ajudar o contribuinte? Sim. Porque hoje a gente vive, talvez, um dos países mais burocráticos do mundo, né? Alta demanda de carga tributária, mas também a gente tem um gasto muito elevado de pessoas, né? É muito difícil a gente explicar lá para fora o tamanho do nosso time fiscal, né, Nicolas? Quando a gente vai bater um papo com outros países, a gente fala, pô, o Brasil tem mais pessoas cuidando do time fiscal do que às vezes toda a América, né? Então, como que a gente pode trabalhar isso também olhando o viés do empresário
e os benefícios que isso pode gerar para frente. Certo. Bom, eu vou falar com a experiência de 33 anos de Receita Federal, mas já dando um spoiler, talvez no próximo tópico do nosso bate-papo, né? Eu estou aí há 3 semanas fora da Receita. Eu pedi exoneração e depois eu conto por quê, né? Mas assim, a Receita Federal ela sempre investiu muito em tecnologia. Veja, quando eu entrei na Receita Federal em 92, eu entrei num concurso de TI. Eu não tinha faculdade ainda, na época era um cargo de nível médio. Eu trabalhava nessa área no Centro de Pesquisa da Telebrás. Então, eu prestei o concurso, 2/3 da prova eram... Então, eu entrei já para por um processo de seleção, um grande investimento de tecnologia de informação. Eu estou falando início dos anos 90, 91, 92, 93, que é o início do Syscomex, mas não só Syscomex. Então, por exemplo, inteligência artificial, eu ouço falar há tanto tempo, eu já escutava na Receita Federal nos anos 90. Então, junto comigo entrou um colega que hoje já foi chefe de fiscalização no TCU, que é o Alessandro Laranja, primeiro colocado na Unicamp, mestre em ciência da computação. Então, esse é o nível do pessoal. Ele já, na época, quando ele entrou, ele vindo da Unicamp, formado ali em 93, 94, por aí, 92, ele já era um dos que explicavam e que procuravam implementar, que já tinham trazido inteligência artificial, a gente já falava nisso, né? Isso até tem um livro do Simon, que é dos anos 40, se não me engano, de 1947, já falava em inteligência artificial. Então, isso tudo para nós é muito antigo. Tanto que ficou até gasto. A gente voltou a usar a expressão inteligência artificial na Receita por causa do hype aí dos anos recentes. Então, assim, ela tem esse histórico de investir, sempre acreditou muito em tecnologia. De novo, estou 33 anos, né, recentemente fora. O que aconteceu é que de 2014 a 2024, a Receita não contratou ninguém. Então, além de investir em tecnologia de ponta, ela investiu muito em automação, em RPA. Então, hoje você tem 16 mil pessoas para fazer o que 32, 33 mil pessoas faziam há 10, 15 anos atrás, né? Então, quando eu entrei, a Receita era muito maior que hoje, em quantidade de gente. Eu me aposentei e a minha idade é abaixo da idade média do servidor da Receita, né? Então, assim, há um investimento muito grande em automação, em tecnologia. Então, a automação, assim, você fazer mais rápido do que já faz, né? Então, muito RPA. Então, nesses últimos 4, 5 anos, eu acredito que 2020 para cá, só em robotização de processo, é como se a Receita tivesse contratado mais de 1.000 pessoas. Então, o que isso tem a ver com as empresas? Eu acredito que ela tem que investir nesses dois extremos, entendeu? É a automação do básico e, ao mesmo tempo, procurar o que tem de mais avançado, enfim, inteligência artificial e outras tecnologias, né, para tentar fazer mais com menos, que é o caso da Receita, né? Eu ia falar o caso da gente, não da gente, porque eu acabo de sair, mas eu saí da Receita, a Receita ainda não saiu de mim. E talvez não saia e vou ter muito orgulho disso. Mas precisa, então, desse investimento nas duas pontas, vejo. E essa também um outro ponto que acho que é muito comum que eu vejo no setor privado e com a Receita Federal é a gestão do conhecimento. Quando eu digo que você tem a idade média do servidor com 55 anos, você tem um passivo oculto contratado com a gestão do conhecimento. Sem dúvida. Daqui 5 anos, boa parte saiu. Daqui 10 anos, com certeza, quase todo mundo dessa idade já saiu. E aí, como fica a gestão do conhecimento, né? Então, eu acho que o alerta para as empresas, né, para todos nós, acredito que muitos já estejam cientes disso, no presente eu posso ter gargalos, mas eu tenho que pensar também no futuro, né? Que ele não é urgente como o presente, eu estou tendo que apagar incêndio, me falta pessoas, me falta recurso, né? Briga por budget com outras áreas, no caso das multinacionais, experiência que vocês têm de décadas, né? Eu tenho que brigar com outras unidades, mundo afora, enfim. Mas, então, no presente, eu preciso automação e eu preciso das tecnologias mais avançadas, mas com um olhar no futuro, porque eu preciso trabalhar isso na gestão do conhecimento. Eu tenho que simplificar tudo ao máximo e os processos precisam absorver esse conhecimento para que eu consiga transmitir para as novas gerações de funcionários, no caso da Receita e de outros órgãos públicos, de servidores que forem entrando, né? E por isso que você precisa da simplificação. Porque no mundo complexo, aí a gestão do conhecimento é muito pior. É o que você falou, da burocracia, da complexidade, né, Diogo? Isso. Hoje eu faço parte do Trade Center Business Club, que é um clube de negócios, né, um dos maiores do mundo hoje, talvez o maior do mundo. O maior do mundo. E a gente vem discutindo muito sobre essa questão de burocratização, buscando a desburocratização. Eu vejo a reforma tributária como um bom caminho, né? Eu sou um dos grandes aqueles apoiadores, um dos poucos talvez, quando a gente discute em alguns fóruns, porque eu entendo que a gente não conseguiu talvez o melhor texto. Com certeza. Tem muita coisa que a gente poderia ter
que foi desviada, acabou sofrendo impactos em função de viés políticos, de necessidades de determinados setores, mas a gente tem um texto que ele é razoável e que ele é muito melhor do que a gente tem no cenário hoje, quando a gente olha burocracia. Por outro lado, Adriano, e aqui vem minha pergunta, a gente vai ter um período de transição. E esse período de transição, ele deixa todo mundo de cabelo em pé. Nicolas talvez não tanto, poucos, né? Mas aos poucos. Mas assim, como é que vocês estão vendo isso e como que vocês entendem que isso pode simplificar também para o contribuinte? Porque a preocupação nossa hoje é alto nível de investimento em automação, como você já trouxe, mas também uma preocupação de que talvez a gente precise colocar mais profissionais nesses próximos 7, 8 anos para ser capaz de o quê? Manter o atual regime e ser capaz de entregar um novo regime. Isso gera investimento em inovação, a gente precisa ter investimentos muito grandes na área de tecnologia. Eu vejo as consultorias, né, hoje com um braço muito interessante, porque as empresas estão necessitando de suporte nesse processo. Então, se puder contar um pouquinho desse desenho, olhando primeiro internamente, dentro dos teus 33 anos, mas também se já puder dar um passinho nesse movimento que tu deu a pinceladinha aí desse momento de transição. Antes do Adriano trazer a resposta, aqui acho que tem um ponto bastante interessante, né? Você falou da reforma, que o Diogo é um entusiasta, e de fato ele é um entusiasta. Ao contrário do Nicolas, eu sou um pouco mais cético em alguns temas. Mas eu costumo dizer o seguinte, para mim, eu falo que a reforma tributária ela foi muito menos do que eu queria e muito mais do que eu esperava. Por quê? Eu esperava que a gente ia ter uma briga política, uma confusão absurda, que a Receita talvez não tivesse as ferramentas necessárias para fazer a implementação, e por outro lado eu esperava que a gente tivesse tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu queria muito, eu acho que a Receita entregou mais do que eu esperava. E aí, Adriano, eu acho que é muito também em linha do que o Diogo trouxe, com o que você trouxe antes. E eu fico muito feliz de ouvir isso de uma pessoa de carreira de dentro da Receita Federal, onde o governo está sim procurando sinergia. Sim. O governo está sim procurando cortar gastos com o pessoal através de tecnologia, porque essa é a realidade do empresariado. O empresariado fala assim, tô sem dinheiro, o que eu tenho que fazer? Você corta gasto. Como é que você corta gasto? Com automação, redução de quadro, RPA, né? Fazer um Robot Process Automation. Você vai fazer o que for necessário para você ter mais sinergia. Fazer com 16 mil pessoas o que você fazia antes com 33 mil. Fantástico, e eu acho maravilhoso a gente ver a Receita Federal com essa visão. E eu tenho certeza absoluta que das pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje, poucas delas têm essa visão, de que a Receita tem sim essa visão de sinergia, de melhoria de processos e, por que não, de corte de gasto. Sim. E acho que em linha, né, esse ponto da transição, acho que tem tudo a ver. Como é que a gente vê isso? Como é que o Adriano hoje, ex-auditor da Receita, com 33 anos de carreira, consegue enxergar isso com a visão que tinha lá dentro e hoje como está aqui fora? Olha, eu tive graças a um convite do secretário Tostes, na época eu assumi Relações Institucionais da Receita Federal. É a função que eu desempenhei de janeiro de 2020 a janeiro de 2023. Nessa função, fui representante da Receita Federal na COTEP, do ICMS, e também perante o CONFAS. Eventualmente, inclusive algumas vezes, eu substituí o próprio secretário em reunião do CONFAS. Fui designado por isso, eventualmente. Então, quando eu fui para a COTEP, eu tive a alegria de conhecer dezenas de colegas brilhantes das secretarias de Fazenda. Eu me refiro, por exemplo, ao grupo do ENCAT. Você tem lá no Rio Grande do Sul, na Secretaria Virtual de Fazenda do Rio Grande do Sul, que atende de 13, 14 ou até 27 estados, a depender do documento fiscal eletrônico, da solução. E o ENCAT, ele é pioneiro e assim, ele é responsável pelo Brasil ser top 3 no mundo hoje em documentos fiscais eletrônicos. Eu acredito que é Brasil, Chile e México, não necessariamente nessa ordem. A gente, na Receita Federal, em parceria com colegas dos estados, na maioria das vezes até com a Receita do Distrito Federal, a gente recebeu várias delegações estrangeiras para apresentar o que a gente tem. Então, sim, tem essa visão na Receita Federal, mas eu não tenho procuração aqui para falar em nome do ENCAT, né? O coordenador geral é Luiz Dias, com o Ricardo Neves, né? O Luiz Dias, Ricardo Neves, que é o secretário de Receita do Rio Grande do Sul. Luiz Dias é mestre em computação, né? Ricardo Neves, lá em 2019, 2020, a Receita do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu poderia citar outras, né? Fez um projeto Receita 2030. E na época, eles já procuraram o varejo, falaram, vamos pegar os 10 mil itens que vocês mais vendem, vamos bater todas as NCM, vamos assim, homologar como o varejo vai tratar cada NCM, cada CFOP, e assim, se vocês emitirem o ICMS assim, desse jeito, que nós estamos combinando,
Para essa mercadoria, nessa operação é assim. Veja só, isso eu estou falando de 2019. E eles já tinham essa visão antes, porque isso cristalizou e em 2019 eles desenham o projeto para os próximos 10 anos, Receita 2030. Para quê? Nós vamos ter transações como se assim, homologadas previamente. E aí sim, eu vou falar na nossa linguagem da se tu seguires isso aqui, eu não vou fiscalizar essa nota. Sim. Nunca Segurança mais. Jurídica. Ela está ok, homologada, nunca mais eu olho esse documento fiscal. Próximo cupom fiscal. Então, sim, essa visão, essa preocupação existe. Por exemplo, agora nesse momento de transição, de novo, eu vou falar de maneira elogiosa, não tenho procuração para falar em nome dos meus amigos e colegas lá do ENCAT. Mas assim, no limite, você fala assim, ninguém emite nota e não roda nenhum caminhão. Ou rodem todos os caminhões em 1º de janeiro de 2026 e que não tenha nota nenhuma. Ele vai escolher qual? Que o mundo real prevaleça. A burocracia, a norma, ela tem que ajudar o mundo real e não o contrário. Exato. A norma tem que se curvar ao mundo real. Então, o ENCAT tem essa visão. O pré-comitê gestor do IBS tem essa visão. Eu poderia citar colegas brilhantes também que eu conheci na Brasf, na Confederação Nacional dos Municípios, né, colega da Secretaria de Finanças, que tem a mesma visão, né, visão de excelência. Então, assim, me estendo um pouco, com a desculpa da empolgação, até da admiração. Então, assim, o contribuinte pode contar com isso, sabe? Há realmente esse desejo. Quando eu fiz o mestrado em 2004 a 2006, em resumo, o slogan é o seguinte: facilitar a vida de quem cumpre e dificultar a vida apenas de quem descumpre. Perfeito. E aplicação do Balance Scorecard à administração tributária. Eu apresentei isso em 2006, fui convidado para lá, para Brasília, não quis ir. Apresentei novo em 2008, mas depois acabei indo. A Receita adotou o Balance Scorecard. Só que assim, já existe essa visão. Falcone, a consultoria, eu conheci na Receita em 1998, gerenciamento pelas diretrizes. Nos estados, a mesma coisa. O BID patrocina programas de capacitação e de elevação da capacidade gerencial nos estados e nos municípios. Então, assim, essa preocupação existe. Governo como plataforma, você acabar com as obrigações acessórias, eu acredito que a gente vai conseguir virar essa página e aí os mais otimistas, né, como o Diogo e eu, né, e concordo contigo também. É mais do que eu esperava, mas é menos do que eu desejava a reforma. Mas ainda assim, ela é muito melhor do que a gente tem hoje. Não, sem dúvida. Eu digo que ela é necessária, né, Adriano? Necessária. Se a gente não faz uma reforma tributária hoje no Brasil, a gente corre o risco aí de ter um colapso nos próximos anos. Aí. Eu não tenho dúvida disso. Não só financeiro, como de própria estrutura. Né? A simplificação hoje é algo que o empresariado vem pedindo já com muita força há muito tempo. Né? Então você olha, né, e não um tempo não muito distante, se tinha FDSCF, FD, ICMS, IPI, FD, PIS/COFINS, e o Ciscoserve com mais um monte de informação que era tudo duplicado. Por quê, gente? Porque cada área da Receita quer receber a informação no seu layout específico para poder facilitar o teu trabalho. Mas e o contribuinte, como é que fica? Aquele ponto que o Diogo trouxe. Poxa, por que a equipe do Brasil é maior que toda a equipe da Europa? Porque junta todos os países da Europa junto. Por que isso? Também você comentou. Né? E não é um motivo de orgulho, né? E eu costumo dizer, né, Adriano e Diogo também, Diogo me acompanha já alguns momentos. A gente, quando começa a falar de tributação do Brasil com o pessoal lá fora, a gente vem, a gente explica, traz detalhe, traz gráfico, traz desenho, a gente tenta entender se o nosso interlocutor lá ele é mais visual, ele é mais sinestésico. O que a gente tem que fazer? Você vai lá, monta uma bela apresentação, explica, mas no final de tudo, os caras falam, ok, I understood, Brazil is different. Ou seja, eu entendi, o Brasil é diferente. E eu vejo a reforma tributária e nas apresentações, nas palestras que eu faço também, eu termino elas dizendo o seguinte: para nós que estamos no empresariado e tendo essa interlocução com as casas matrizes fora do Brasil, a gente vai parar de dizer que o Brasil é diferente. Sim. E a gente vai dizer que talvez a gente tenha alguma particularidade por ser dual, mas a gente tem sim um regime muito próximo do que todos os outros países do mundo praticam. Sim, é isso mesmo. Muito bom, Nicolas. Muito bom. Eu quero pegar aqui um gancho, porque a gente falou um pouquinho de reforma, Adriano, mas a gente tem um pilarzinho chamado transição. E não é transição da reforma. Não mesmo. A gente está falando de transição e aqui, acho que está nós aqui, né, Nicolas, também nesse papel de educadores, né, com vários mentores, vários alunos, a gente tem visto o quê? Um movimento grande, né, de profissionais buscando capacitar, buscando ajudar mais outras empresas. E eu vejo isso, talvez, aqui vindo de você, Adriano. Conta para nós um pouco do que te motivou a fazer esse movimento depois de 33 anos dentro da Receita, sentado do outro lado? Tá. Olha, eu poderia, rapidamente, né? Quando eu nasci, tô brincando, mas quando eu entrei na Receita em 93, eu fui trabalhar com a malha do Imposto de Renda.
E uma maneira, assim, de você estar atualizado... então foi você, então, Adriano, que pegou... Aquele que pegou aquela declaração... Não, eu não entregava a declaração de imposto de renda em 93, tá, cara? Você sabe que quando eu comecei já era em disquete. Tá? Olha só. Mas quando eu comecei a entregar, mas quando eu comecei a trabalhar, eu ainda era no papel. Era no papel. Agora aqui nós vamos ter que aproveitar, falar com o pessoal aqui que é responsável por fazer o corte. Nesse momento que o Adriano falou de disquete, vocês mostram o que é um disquete, coloca uma imagem mais do disquete na tela aqui, pra gente saber o que é. E não vale o 3/4. Não vale o 3/4, tem que ser o flop disk. Não era o de 8, mas era o de 5 1/4. Né? Então eu comecei a trabalhar na malha e nós tínhamos um sistema no trabalho que tinha um rodízio de uma atividade chamada plantão fiscal. Enfim, é uma atividade que ninguém queria fazer aquele fixo e, por outro lado, até se você ficar fixo naquilo, você se desatualiza com os sistemas e processos de trabalho da Receita que você está ali para tirar dúvida. Então ele era um sistema de rodízio. Aí eu percebi que eu precisava estudar, né? Então, às vezes a gente não sabia a pergunta, mas o meu supervisor lá, Mário, no plantão fiscal, falou assim, cara, quando o contribuinte chegar, se você não souber de cabeça, né, ou aquele cara que fica vindo, que ele não está estudando, você olha sério para ele e fala assim, o senhor leu o manual? E faz uma pausa e fica olhando para ele. Foi praticamente isso, né? Aí dá tempo. Catastrófico, né? Então vamos ver aqui no manual. Não, mas o que era a ideia? Ele brincava assim, né? O cara dava aquela risadinha amarela e tal. É a brincadeira, ó, se você não lembrar, dá tempo também de você abrir o manual ali e achar a resposta. Mas a ideia, na verdade, assim, tinha realmente essa parte de humor que eu estou dizendo para vocês, mas a ideia que era educar o contribuinte. Olha, existe um material e a gente pode estudar. A gente estuda, você pode estudar também. Está aqui o manual, você pode levar. E nós tínhamos o perguntão. Eu falei, cara, para ficar afiado nesse troço aqui, eu tenho que ler todo dia, igual eu leio a Bíblia. Então, todo dia eu lia, acabava o mês, eu começava a ler. Vinha outro ano, eu tinha coleção até recentemente, perguntão de vários anos, da física e da jurídica, ali eu comecei a aprender. Aí eu vi o seguinte, que o que para muitos, plantão fiscal, era o castigo, eu estou falando dos anos 90 ainda. Cara, é a parte mais nobre que a gente tem. Por quê? Tudo que... e a orientação. Então, você tem que se capacitar e capacitar o outro. O que é capacitar o outro? É a orientação. Por quê? Tudo que é autoridade com poder de polícia, aí eu não falo só da Receita Federal, Estadual, Municipal, auditores, falo dos cargos que têm um poder de polícia. Tudo que você fizer depois da orientação, é porque a orientação falhou. E eu aprendi com a atual subsecretária de Fiscalização na Receita, Andréa Chaves, que a orientação começa quando você escreve a norma. Eu aprendi com o nosso coordenador geral de fiscalização, Ricardo Moreira, que a norma você escreve para quem vai cumprir. Quem não quer cumprir, você pode escrever o que você quiser. Não vai cumprir. Então você escreve bem, de forma orientativa, objetiva, e escreve o mínimo possível. Aí eu estou juntando André com o Ricardo, que foram meus chefes na Receita, que eu aprendi com eles. E então a orientação começa ali. Então tudo que você fizer depois disso, provavelmente a orientação falhou. Então você faz uma gestão de risco, né? Identifica quem falhou, você chama, ó, aqui está errado, você tem que fazer assim. Ó, tu tem que corrigir, parcelamento. Então essa veia da orientação, eu estou falando agora, né, dessas frases até que eu citei, são dos anos recentes, já em Brasília, mas desde o início. Então, por exemplo, eu ia a uma fiscalização, eu orientava. Assim, cara, tu recolheu um fonte a maior, R$500 mil, por que tu fez isso? É a minha função? Como não? É a orientação. Eu não estou lá para multar, eu estou para orientar ele a fazer o correto. Se ele recolheu 500 mil a menos, a gente vai autuar. Se ele recolheu 500 mil a mais, eu preciso orientá-lo a como pedir a restituição. Então, isso foi sempre assim, né, no meu trabalho. Então, alternando essa parte da fiscalização com a parte de orientação, e aí depois eu comecei a usar as redes sociais para poder alcançar mais pessoas, para o povo não ficar se batendo, para evitar dificuldades para as pessoas. E isso foi ganhando volume, comecei a ser procurado para tirar dúvidas. Gente, eu não posso, eu tenho que atender por canais institucionais, canais oficiais. Então, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um evento, mais uma palestra, mais uma aula, um curso e, enfim, aí começou a faltar tempo. Nesse meio tempo também eu dei muitos treinamentos dentro da própria Receita, fui professor da ISAF, da nossa escola, consultoria da FMI, treinamentos, formação de pessoas, e acabou que com a reforma tributária essa demanda por orientação cresceu tanto que eu falei, bom, ou eu concentro em ser auditor ou concentro em ser professor, né? O dia tem só 24 horas, eu descobri faz praticamente um mês, então eu decidi, né, atuar onde hoje eu vejo que tem mais impacto, onde tem mais necessidade. Então, por isso que eu decidi, né, dedicar mais. Durante 33 anos, eu segui os passos do meu pai, Juarez, auditor. Agora eu passo a seguir os passos da minha mãe, Zeni, professora.
Então, por isso, essa é a minha decisão pela transição. Por quê? E já concluindo, nós temos uma reforma e que é muito séria. Para que ela dê certo para o Brasil, ela tem que dar certo para 200 milhões de brasileiros. Para dar certo para esses nossos 212 milhões de irmãos brasileiros, ela precisa dar certo para 25 milhões de CNPJ. Então a gente tem que gritar em toda esquina, subir no telhado de cada casa, de poste em cada esquina, cada prédio, e gritar: gente, a reforma tributária está aí. Não é a era do gelo chegou, o mundo não vai acabar. Mas igual não vai ficar. O mundo que a gente conhece, ele está ruindo, no sentido das regras, da burocracia. E ele vai ficar melhor ou pior, depende do envolvimento. Então, daí eu vejo a necessidade, por exemplo, em comunidades como, por exemplo, PowerTex Brasil, da gente mobilizar as empresas, mobilizar as cadeias de suprimento, né, para que essa orientação provoque a mudança. E a mudança nos livre do caos e nos traga um futuro melhor. Acho que antes de entrar num ponto aqui, Adriano, quero te dizer que você tem 2 exemplos fantásticos, né? Você comentou seu pai é auditor, sua mãe professora, acho que não tem combinação melhor quando a gente fala de reforma tributária. E acho que esse é um ponto que você falou, é muito interessante. Nós tivemos agora recentemente, eu e o Diogo, fazendo um tour aí pelo interior do estado do Paraná, a convite do Sebrae Paraná, falando sobre reforma tributária para empresas de tecnologia. Então nós fomos me ajuda, Diogo, Londrina, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão, Curitiba, e era para ter em Ponta Grossa, mas foi cancelado. E vocês percebem, né? O Diogo tem um tom mais sério, mais político, né? Eu já tenho um tom mais brincalhão. Quando eu entrava na minha apresentação para falar de reforma tributária, eu falava assim: quem aqui já ouviu falar do 0901? Né? Temos aí a partir de janeiro 09, destaque do CBS, 01 do IBS nas notas fiscais. Pasme, menos de 20% das pessoas na sala levantavam a mão. E ali tinham vários empresários, todos eles do ramo de tecnologia da informação, inclusive. Alguns deles responsáveis por fazer ERPs que abasteciam clientes. E a gente vê que poucos tinham. Então, quando a gente olha hoje para as grandes corporações, multinacionais e tudo mais, eu acho que está todo mundo bem munido de informação, até porque essas pessoas jurídicas, né, têm recursos para contratar boas consultorias, têm acesso a excelentes pessoas, como é o caso, por exemplo, do pessoal da própria Receita Federal, e agora Adriano com a sua transição também. Mas o pequeno está bastante desassistido. Sim. É isso aí. E aí esse movimento que você está trazendo, Adriano, até te parabenizo por isso, eu acho que ele é fantástico, cara. Porque você democratiza a informação quando você vai no Instagram e faz um post falando de reforma. Quando você vai no LinkedIn, para quem não segue o Adriano no LinkedIn, recomendo com força. Por favor, sigam, principalmente para quem está interagindo ali com a reforma tributária, eu diria que é quase que obrigatório. Quando você faz uma publicação ali falando de um tema de reforma tributária no LinkedIn, você está cumprindo aquele papel que a sua mãe lhe ensinou, Adriano, que é disseminar o conhecimento. Então, acho que antes de mais nada, parabéns. E também parabéns pela sua transformação e pela sua movimentação agora para a nova posição. E vamos lá, falando de nova posição, Diogo. E coragem, né, Adriano? Sim. Porque eu acho que assim, eu sou casado com uma auditora do Estado também, né? Então, O famoso dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo, eu brinco, né? Mas assim, a gente vê, e acompanho muitos colegas, né, são do meio público, e a gente observa esse ponto, primeiro pela paixão pela entidade, eu acho que isso é legal, e a gente vê esse brilho no teu olhar também, de falar bem da Receita, de falar bem da estrutura. A minha esposa também, ela fala muito bem da questão da Receita Estadual aqui no caso, mas a dificuldade que é de olhar para fora, né? E aqui eu acho que talvez esse teu aspecto de ter observado, ter dado palestras, talvez isso mostrou para ti um caminho diferente. Sim. Mas também mostrou um desafio, porque largar 33 anos de carreira da Receita para se aventurar no mundo, vamos dizer, educacional, né, como mentor, como professor, qual que foi o gatilho? Qual foi o gatilho? Conta para nós assim, foi assim, qual foi a faísca que falou assim, esse é o momento? Bom, para a gente ver a ilha, a gente tem que sair da ilha, mais ou menos isso, a frase do Saramago. Né? Exato. Então eu passei mais de um ano na Câmara dos Deputados, até então, até 2024, eu não tinha trabalhado fora da Receita, desde que entrei na Receita. Mas eu trabalhei antes na Telebrás, no CPQD, e hoje ainda respondendo uma pergunta no LinkedIn, falei, gente, como produtor rural inativo, ainda coloquei entre aspas, por quê? Eu já fui produtor rural. A minha família já teve negócios, né, que quando fui para Brasília, eles deixaram inativos. Então, imobiliária, loteamento,
construção, incorporação. Então, eu lidei, acompanhei isso, eu lidei. E produtor rural, literalmente, eu ia para Mangueira, vacinava boi, eu negociava, porque como produtor rural isso não era incompatível com a minha função pública. Isso eu estou falando de 2007, 2008 para cá. Então, acredito que isso me ajudou muito também, me ajuda, né? Por ter sofrido a burocracia, né? Ter sofrido com burocracias, né? Vivi do lado do empreendedorismo isso, também, exato, né? Eu acho exato, que esse é o... Conhecer os dois lados do balcão e a gente, enfim, fala assim, cara, nós temos que pegar esse balcão, cortar no machado, fazer lenha e acabar com o balcão e ter essa parceria, que, inclusive, não desviando do assunto, eu acredito muito que na implementação da reforma tributária ela tem muito para dar certo, porque o ENCAT, o Pré-Comitê de Gestor BS Municípios, trabalham muito próximo, procuram trazer os desenvolvedores, o pessoal da área contábil e fiscal. Da mesma forma, a Receita com o SERP está lá com o piloto da CBS para trabalhar com cocriação. Então, acredito que, assim, nesse momento a gente começa a tirar o balcão. Agora, a faísca, para mim, isso aí foi realmente a necessidade, entendeu? Então, você tem que pensar em legado, você tem que pensar em impacto. Então, eu poderia descrever a reforma tributária, né? Eu já fiz isso em palestra. Gente, perdão, o título está errado. Não é uma reforma tributária, é uma reforma econômica, com o sobrenome de tributário, tá certo? Assim como o Plano Real foi uma reforma econômica pela via monetária e financeira. Eu acredito que comentei no evento do PowerTex nessa mesma frase, né? A gente estava junto lá recentemente, aí, 2, 3 semanas atrás. Então, a faísca, assim, olha, nós estamos aqui em busca da felicidade. E aí o melhor, né, para a gente ser feliz, a gente precisa de um grande programa social. Esse grande programa social depende da segurança. O maior programa de segurança que existe é o emprego. Para a gente ter emprego para todo mundo, a gente precisa preservar as empresas. Para preservar a empresa, elas não podem quebrar por causa da reforma, por não ter feito a lição de casa. Por quê? É um joguinho de 7 fases, é uma coisa séria, não é o Super Mario. E, gente, layout de documento fiscal... E também não tem mais de uma vida, né, Adriano? Isso, muito boa, muito boa. Obrigado, Nix. Vou incorporar no repertório, né? E não tem vida, exatamente. Tem contínuo, né? Não tem contínuo, exatamente. Não tem. E essa questão, parametrizar, RP, você rever, então, mudar toda essa cultura, é só a primeira fase. Exato. Sim. A gente tem 6, 7 fases para frente ainda, entendeu? Então, assim, o que eu vi, assim, não é nenhum, falando, né, num podcast, assim, falando mais de maneira bem sincera, não é nenhum instinto messiânico, porque não é tarefa para 1, nem para 10, nem para 1000, é para milhares de profissionais. Exato. Se juntarem, entende? Então, eu vi, assim, que no espaço onde eu estava trabalhando, eu tinha uma voz que, como ela começa a ganhar um determinado alcance, eu passo a ter uma responsabilidade. Sem dúvida. De avisar, entende? E acredito também, pelos anos de estudo, de preparação, de muita dedicação, em alguns momentos, ao ler legislação, eu dizia, olha, é assim. As pessoas dizem, cara, como é que você sabe? Quem te disse? Você tem informação privilegiada? A gente na Receita não está sabendo, eu vi isso. A gente na CERT não está sabendo. Eu falei, cara, mas olha aqui, tá. Isso assim não pode, olha a neutralidade. Por exemplo, eu não posso ter... E falo de maneira muito respeitosa mesmo. Eventualmente vou voltar, poderia estar equivocado, e talvez estive equivocado em alguma coisa que passou e ninguém viu, tá? Mas assim, de maneira muito humilde, mas eu nunca tive medo de dizer, se estiver errado, eu dizer, olha, errei, volta atrás. Mas, por exemplo, recentemente nós tivemos uma situação onde aparentemente você teria uma tributação para compra de equipamento médico diferente do aluguel. Uma teria redução, outra não. É raro? Não. Você tem equipes trabalhando num documento fiscal de compra e venda, você tem equipes trabalhando no documento fiscal de serviço. Então, isso ainda estava em discussão. Aí eu procurei o pessoal, falei, gente, isso aqui não está errado. E os colegas, assim, com a maior humildade do mundo, que merece todo elogio, cara, a gente não tinha visto isso. Então, assim, aí você vai se sentindo uma responsabilidade. Cara, eu preciso avisar. Se eu for mais um que avisei, cara, que joia. Estou apontando o caminho certo, fui mais um que apontou. Mas em determinados momentos, né, eu acredito que cada um, né, quem está nos ouvindo agora, você, Nicolas, você, Diogo, você exerce um papel num ciclo de influência onde só tem você. Você é o farol ali, você é a luz ali. Recentemente, na Assembleia Legislativa, eu estava falando com o município. Cara, quem é a pessoa mais importante que está aqui? Hoje, no podcast, é a pessoa que está nos assistindo, né? Sim. Então, assim, ali, naquele evento na Assembleia Legislativa, quem que era o mais importante? Cara, aquele colega que está ali no município do interior do Paraná, que estava ali na Assembleia ou que assistiu pelo YouTube, e ele vai levar aquilo para mais 1, para mais 50, para mais 1000, ele vai ser o único arauto da verdade ali, entendeu? Então, assim, cada um tem uma responsabilidade no seu ciclo de relacionamento de influência. Tudo isso para dizer assim, o que foi a faísca? Foi perceber isso, entende? E, em razão também da agenda e do tempo, eu falei, bom, ou eu continuo aqui tentando manter a luz do farol acesa, né?
ou abandono. Então, assim, abandonar não era opção. Então, nesse sentido, ficou fácil, muito fácil para mim a decisão de sair. O que pesou? Aposentadoria? Não. Até porque não sei se teremos, como teremos, se vai vir outra reforma, sem entrar em política nenhuma. Eu falei economista falando de números. Não foi. Então, assim, brincando um pouquinho, mas né, só para deixar mais leve, são os relacionamentos. Porque se você está 33 anos no lugar, e eu estou dizendo que as pessoas, em média, têm mais de 50 anos, você tem amigos ali de 10, 15, 20 anos ou mais. Então, eu tenho grandes amigos. Então, para mim, é isso que pesou. Quando eu entrei na delegacia de Ponta Grossa para devolver a arma e o distintivo, estou brincando, o distintivo e o notebook, me emocionei. Uma coisa é você assinar a demissão numa assinatura eletrônica. Estive lá, me despedi do pessoal, né? Passei uma manhã, foi um momento assim, de emoção, de gratidão. Então, talvez por eu ter decidido antes de ir ao prédio, ficou mais fácil ou menos difícil. Mas é isso. Então, foi essa. Eu acho que cada um de nós tem uma responsabilidade. Onde você está, nesse momento, você precisa ajudar o país a fazer essa travessia. Fantástico. Adriano, a gente já vai indo para os nossos minutos finais aqui, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta e talvez até ela seja redundante em cima do que você está comentando, né? Brincadeiras à parte, né? Mas enquanto estava na receita, eu tenho certeza que o que te dava tesão era dar a canetada no contribuinte. Brincadeira, já vimos que não era. Mas era ali, era orientação interna, era buscar não atrapalhar o contribuinte, vamos ser bem direto ao ponto. Mas e agora? Nessa posição nova que o Adriano está, professor, influente no LinkedIn ali, trazendo vários pontos, possivelmente um top voice do ano que vem, de tanto conteúdo interessante e relevante que tem publicado, trazendo muito conhecimento através das redes sociais. Quando você acorda hoje, Adriano, o que te dá o tesão? Você fala assim, hoje eu vou fazer tal coisa porque eu vou ajudar alguém. Qual é o teu gatilho hoje da tua carreira? A minha motivação, acredito que até para a vida, é vencer o medo e ajudar as pessoas a vencer o medo. Por exemplo, com a reforma tributária, a gente vai eliminar muito resíduo tributário. Vai. Se o PIB não crescer, o Estado vai arrecadar menos, pode escrever. Por quê? Porque diante da complexidade, aí você tem as assimetrias, né? O medo ele se vale da assimetria. O que eu quero dizer? Por exemplo, com o servidor público. Né? Olha, se eu autuar, ou se eu fizer um pagamento, uma autorização de pagamento, qualquer coisa do serviço público, e tiver correto, ok, eu pago. Você fez tua obrigação, tapinha nas costas, olerite, pagamento no final do mês, na virada do mês. Mas se eu errar, aquilo vem no CPF. Uhum. É 1 milhão que eu deixei de autuar, ou 1 milhão que é uma eventual excesso de exação, 30 mil reais do aluguel que pagou e o fornecedor, dono do imóvel, não tinha certidão, não podia ter liberado o pagamento, vou ficar meses sem salário, porque aquilo vai ser descontado do meu salário. Então, estou falando de serviço público. No setor privado não é diferente. Quando você pega as corporações, você tem a gestão profissionalizada, então o profissional do tributário, ele se vê diante de assimetrias. Então, isso leva ao conservadorismo. Uma das profissões com maior nível de estresse é a da auditoria. Eu sei por causa de pesquisas do doutorado. Por quê? Ele também está na mesma assimetria. O que a gente faz? Eu vou transferir o risco. Eu tenho um risco aqui, eu tentei lidar com a gestão de risco no setor privado e agora eu preciso transferir esse risco para alguém. Não, fui auditado, a auditoria disse que estava ok. Então, por isso que para o auditor, em geral, não só auditor fiscal, é uma profissão sim, que tende muito à infelicidade, ao desgaste. Quem trabalha com o tributário em geral, por causa dessa assimetria. Por quê? Por causa do medo. Se eu fizer certo, ok, salário, mais um mês. Mais que obrigação, né? Fiz mais que obrigação, estou mais empregado mais um mês, seja na empresa, seja no setor público. Se eu errar, eu posso estar no serviço público, eu posso, no limite, se eu for uma demissão. No setor privado, eu posso me queimar e ter uma dificuldade até com a recolocação. Sendo que, na época, eu posso ter seguido uma orientação, por exemplo, do Estado, do Estado com E maiúsculo. Então, assim, o que me motiva é ajudar as pessoas a vencer o medo e fazer o correto. Se for pagar, vamos pagar. Mas se tiver que pagar mais, vamos pedir de volta. Então, assim, isso que me motiva. Então, nesse sentido, não mudou. Legal. Entendeu? Perfeito. Nesse sentido, não mudou. E talvez essa forma de ver a vida é que me ajudou, inclusive, a encarar até os pedidos de exoneração com uma certa, eu diria assim, uma certa naturalidade, não que não tenha sido precedido de muita reflexão, conversa, família e orações. E até porque foi uma linda história, né, Adriano? Amém. Obrigado. Gente, a gente vai indo para o final. Diogo, eu queria te ouvir, cara, também um pouquinho, trazer suas últimas palavras aqui, seus comentários. Falamos aqui sobre RTC, né, a Reforma Tributária do Consumo, mas como muito bem pontuado pela Adriana, é Reforma, Transição e Carreira. Queria ouvir de ti, Diogo, como é que você tem visto todo esse momento e trazer aí para quem está nos assistindo hoje aí
seus comentários aí, suas palavras finais. Primeiro, agradecer, Adriano, pelo bate-papo. A gente vem conversando, tem sido um grande parceiro conosco, né? Esteve com a gente no PowerTex Day, então, o pessoal que esteve com a gente lá, avaliações excelentes, viu, Adriano? Vale o feedback, que foi uma das palestras mais elogiadas lá no nosso evento, então a gente ficou muito feliz. Agradeço a oportunidade. Que bom. E, assim, um ponto que a gente vem conversando bastante dentro dessa estrutura, e é legal que tu traz isso, é esse anseio, né? Porque muitos dos empresários, muitos dos profissionais da área fiscal, que fazem parte hoje da nossa comunidade, né, Nicolas, estão com esse anseio. Que é o quê? E também com esse medo, né, Diogo? Um medo, porque imagina o seguinte, é tudo novo. Sim. É um imposto novo, é uma posição nova, são várias alterações legislativas acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente está falando de reforma do consumo hoje aqui, mas a gente tem reforma da renda, tem várias outras pequenas reformas acontecendo em paralelo, que fazem com que esse receio que tu comentou aqui, esse medo, talvez seja a palavra até, para quem está lá sentado na cadeira e tem que assinar um balanço, ele vem cada vez mais forte. E aí eu fico muito feliz de ver profissionais como você olhando para o outro lado da mesa e falando assim, como que a gente pode, de fato, começar a ajudar essas empresas? Porque esse é um ponto que a gente construiu a comunidade do PowerTex até em função disso. A gente sabe o quão difícil é, quanto mais a gente vai subindo, mais isolado a gente fica. Né? Então, quando tu é um gestor, quando tu é um analista, tu ainda tem pessoas para conversar, quando tu vai subindo ao cargo de diretoria, vice-presidência, você tem que tomar uma decisão. E aí, ter uma figura ao lado que eventualmente pode te dar esse suporte, pode te guiar pelo caminho, isso faz toda a diferença. Então, parabéns, né, por essa tomada de decisão, de virar ao lado da mesa, mas também não só de olhar para si, mas olhar também para essas outras pessoas, essas empresas que estão precisando desse caminho. Então, fica aqui mais meu obrigado nesse sentido. Obrigado, Diogo. A orientação pode ser de diversas formas, né? Ela começa desde uma rede social, é um curso, é uma palestra, é mentoria, consultoria. Então, a gente tem que orientar e dividir essas cargas, né? A sala ali do CEO, do CFO, enfim, do Head de Tax não pode ser a solitária. Jamais. Jamais, né? E a porta tem que estar sempre aberta. A porta sempre aberta, Acho que esse é o maior ponto. Então, ele precisa contar com essa rede, então parabéns vocês também pelo PowerTex Brasil. Legal, obrigado. Bom, pessoal, nós vamos aqui caminhando para o encerramento de mais um episódio do PowerTex Cast, o podcast oficial do PowerTex Brasil. Tivemos aqui conosco hoje uma celebridade, por que não dizer assim. Adriano, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse bate-papo. Sabemos da sua agenda bastante atribulada, então muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Diogo, também pelo bate-papo. Obrigado pelas palavras, obrigado pelas reflexões. Acho que foi muito produtivo e a gente encerra aqui, não apenas agradecendo, mas também fazendo aquela provocação para quem está aí nos assistindo, né? Eu fiz a pergunta aqui para o Adriano, né? O que te dá tesão todo dia para levantar, para ir lá e começar a contribuir? E para você que está assistindo, o que te dá o tesão hoje? O que te faz levantar hoje da cama e falar assim, hoje vai ser um dia fantástico, um dia espetacular? Fica a reflexão e nós nos vemos nos próximos episódios do PowerTex Cast. Até mais!